Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja bem-vindo ao nosso propósito de clamor diário. Esta é a primeira oração do mês de abril, hoje dia 1º de abril, dia em que Deus quer falar com você, trazer boas novas, te dar direção para que você possa conquistar, para que você possa alcançar os seus sonhos e os teus objetivos. Mas antes, deixe aí nos comentários o seu nome, deixe aí nos comentários o nome da sua cidade e do estado onde você mora, para que nós possamos apresentar a Deus e consagrar também a nossa vida, nossos sonhos, planos e projetos, para que eles sejam bem-sucedidos, como diz Provérbios 16, versículo de número 3. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 3, e versículo 12. Filipenses 3,12. A palavra de Deus diz assim, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está falando de coisas espirituais aqui no capítulo 3 de Filipenses. Ele está dando direção de como alcançar ali o prêmio, o reino de Deus, as recompensas espirituais. Porém, tudo na nossa vida, todos os nossos objetivos, só podem ser alcançados se nós tivermos foco. Então eu quero dizer algo para você nesta manhã, para que você possa alcançar teus sonhos, teus objetivos, os seus projetos, seus planos, através da palavra de Deus, através da revelação dessa palavra, que Paulo ele ensina sobre coisas espirituais, porém que também podem ser comparadas a coisas naturais. Tudo na vida requer foco. Tudo na vida requer disciplina para você alcançar, para você conquistar. Ele diz aqui, não que eu já tenha alcançado, ou seja, mas eu prossigo para conquistar. E o que ele faz para conquistar? Ele diz, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Existem pessoas que elas não conseguem alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, as promessas que Deus tem para a vida dela, simplesmente por não esquecer o passado. Ela vive remoendo, trazendo à mente coisas que já se passaram e não voltam mais. E isso amarra a sua vida, seja espiritual, sentimental, financeira. Tudo que você passou não volta mais. É necessário esquecer tudo isso e olhar para as coisas que estão adiante de você. Tem pessoas que quando, por exemplo, terminam um relacionamento, ela não consegue olhar para frente e acreditar que na frente, lá na frente, num futuro breve, tem coisas melhores para vir sobre a vida dela. Tem oportunidades melhores, tem sonhos maiores de Deus para se realizar, mas ela fica remoendo aquilo que se passou e por conta disso não alcança o seu objetivo, que é ter uma família feliz. Então o segredo, pessoal, não é que nós precisamos esquecer, tirar da mente, porque até mesmo você não tem amnésia, você vai se lembrar dessas coisas. Mas quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, quer dizer, eu não vou mais lembrar dessas coisas que me atrapalham, que me machucam, que me ferem. Então tem pessoas que ela não consegue alcançar nada na vida, só vive deprimida, triste, angustiada, não alcança os seus objetivos, porque ela fica trazendo na mente dela, na memória dela, aquilo que se passou, memórias ruins, lembranças de pessoas que morreram, não voltam mais, lembranças daquilo que se passou, palavras que feriram seu coração, coisas que você passou, experiências ruins que você passou na sua vida, perdas, e tudo isso
vai amarrar a sua vida. Você vai ficar estagnado, você não vai conseguir alcançar, você não vai conseguir ver aquilo que Deus tem para você adiante de você. Então, o primeiro segredo que Paulo ele diz aqui é esquecer dessas coisas, ou seja, é não me lembrar. Você tem que dizer para você mesmo: eu me recuso a lembrar disso. Eu me recuso a pensar nessas coisas. Porque cada um sabe exatamente aquilo que atrapalha a sua vida. Você sabe quais são os pensamentos que amarram a sua vida. Você sabe quais são os pensamentos que te atrapalham, os pensamentos que te ferem, os pensamentos que te deixam triste. Você sabe. Deus, ele conhece os seus pensamentos. Então, o que nós precisamos fazer é justamente isso. É trazer à memória aquilo que nos traz esperança e não aquilo que nos causa dor, aquilo que atrapalha a nossa vida. Quando ele diz esquecer dessas coisas, é não lembrar, não se lembrar. Tem gente que ela faz questão de ficar lembrando de coisas ruins. E toda vez que você traz a memória, parece que aquilo está vivo dentro de você. Você não consegue esquecer, você não consegue fazer com que aquilo venha a morrer. Porque vive lembrando, vive trazendo a memória, vive ali ressuscitando aquilo que Deus quer enterrar. O passado não tem nada de bom lá, não olhe para trás. O que passou, passou, olhe para frente. As coisas que Deus tem preparado para você estão adiante de ti. Seus sonhos, seus objetivos estão tudo à frente de você. Então não olhe para o passado, não fique remoendo essas coisas, mas pelo contrário, substitua esses pensamentos por pensamentos positivos. A Bíblia diz: traga à memória aquilo que te traz esperança. E assim você vai alcançar os seus objetivos. Assim você vai alcançar os teus sonhos. E ele diz aqui, olha: prossigo para as que estão adiante de mim, avançando, para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, na medida com que você vai substituindo seus pensamentos ruins, aquilo que traz dor, sofrimento, aquilo que te atrapalha, na medida com que você vai tirando isso da sua mente, você vai substituindo por coisas de Deus, que aqui no capítulo 4, versículo 8, depois você medita aí, você vai ver o em que pensar, ou seja, ocupar a sua mente de coisas boas, de coisas puras, respeitáveis, de coisas que há virtudes, coisas que Deus se agrada. Ocupe a sua mente com essas coisas. E ter um foco, ter um alvo, ter um objetivo. Então, se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa focar nele. Você precisa focar nessas coisas. A pessoa que ela quer ser, por exemplo, um doutor, ela quer ser um médico, ela precisa focar naquilo que ela quer. Ninguém vai viver o sonho dela. Ninguém vai realizar para ela. E como você faz isso? Esquecendo daquilo que te atrapalha, substituindo esses pensamentos por pensamentos positivos, por coisas que agradam o Senhor. E na medida com que você foca naquilo que você quer, você vai avançando para conquistar aquilo que está diante de você. Ele diz aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, na medida com que você se aproxima também de Deus, você consegue realizar os seus sonhos e os seus planos. Na medida com que você se aproxima de Deus, você vai percebendo que os teus planos não são os planos de Deus. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus pensa diferente. E às vezes tem planos e objetivos na nossa vida que nós não alcançamos justamente por conta disso, porque não são planos de Deus para a nossa vida. Você vê ali, Pedro era pescador, fracassado. Pedro não tinha alcançado êxito na sua profissão, na pescaria. A Bíblia diz que ele pescou a noite toda e não pegou nada. Até o dia que ele encontrou Jesus, se aproximou de Jesus e ele entendeu que aquela não era a vontade de Deus para a vida dele. Você só vai prosperar, você só vai ser feliz naquilo que Deus tem preparado para você. Quando você abandona tudo o que você sonhou para viver os sonhos de Deus, você vai entender que os sonhos dele é muito melhor. Pedro nunca, jamais seria conhecido, alcançaria tanta fama como alcançou fazendo a vontade de Deus, sendo pescador de homens, pregando a palavra do Evangelho. Se ele fosse pescador, se ele vivesse no mar, talvez seria uma pessoa frustrada, infeliz, uma pessoa que não teria resultados,
uma pessoa que não alcançaria fama, não seria conhecido, talvez seria até desprezível, né? Ninguém escolheria Pedro para ser seu companheiro de pesca. Mas quando ele aceitou a vontade de Deus, se aproximando de Deus, ele conheceu as vontades de Deus para a vida dele, aí sim ele entendeu o que é viver, alcançar sonhos, objetivos, o que é ser feliz e realizado. Porque a Bíblia diz que o sucesso, a fama de Pedro correu por todas as cidades, de modo que as pessoas traziam ali os seus enfermos e doentes para que ao menos a sombra de Pedro projetasse sobre eles e essas pessoas eram curadas. Olha a diferença. Então, na medida com que você se aproxima de Deus, você vai entendendo o que Deus tem para você. Talvez você está aplicando força naquilo que não vai te trazer resultado. Ore mais, busque a Deus, consagre a tua vida ao Senhor. Esqueça daquilo que se passou, foque naquilo que está diante de você e você com certeza vai ser feliz e realizado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Vou fazer uma oração por você para que Deus venha abençoar a tua vida esse mês de abril e como também os seus sonhos, seus objetivos e planos. Se você puder nesse momento, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus, amado Pai, apresentamos diante do Senhor a nossa vida, apresentamos diante de Ti e consagramos os nossos planos. Ó Deus, os seus planos não são os mesmos que os nossos. Os seus pensamentos são maiores e mais altos do que os nossos. Por isso, Senhor, nós te pedimos que se cumpra em nós a Tua vontade, o Teu querer, para que nós venhamos ser felizes, realizados, para que nós venhamos alcançar resultados, ó Deus. Ó Deus, eu apresento diante de Ti a vida de todos os Teus filhos. Consagramos diante do Senhor o nosso dia. Esse mês de abril seja um mês de fartura, de prosperidade, de bonança, um mês de realizações, um mês de muita novidade para a vida daqueles que colocam em prática, Senhor, aquilo que têm aprendido aqui através dessas orações. Meu Deus, realiza os sonhos e desejos do coração dos Teus filhos de acordo com a Tua vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresento diante do Senhor a vida, a cidade, o estado e a nossa nação brasileira, para que em tudo possamos ser bem-sucedidos. Deus, que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Assim eu determino em o nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada uma dessas pessoas, sobre o lar, sobre a vida, a família, os sonhos e projetos. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, de forma abundante. Tenho certeza que o seu dia será uma bênção depois dessa palavra, depois desta oração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você daqui a pouquinho na oração do meio-dia. E não se esqueça, compartilhe essa oração com o seu familiar, envia para quem você ama. E eu aguardo você aqui ao meio-dia, se Deus nos permitir. Fica na paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia e um bom trabalho àqueles que vão trabalhar. Deus te abençoe.